Bom, recebemos aqui agora na Rádio Bandeirantes, no YouTube Esporte Band RS, o coordenador das gurias gremistas, do time feminino do Grêmio, Álvaro Prang. Prazer ter você aqui conosco para falar desse ano de título gaúcho do Grêmio feminino e também um ano com boas notícias, né? Jovens talentos surgindo e também projetar o 2023. Oi, Michele, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acho que é muito importante cada vez mais a gente falar dessa modalidade do futebol feminino, que tem muito a crescer. Lembrando que ano que vem é ano de Copa do Mundo do futebol feminino, né? Então, ano super importante para todo mundo que está nesse setor, que acompanha o desenvolvimento da modalidade e das meninas também, né? Perfeito. E eu já quero aproveitar esse seu gancho de Copa do Mundo para comentar justamente sobre o torneio. Porque ele vai ser bem no meio do ano, né? Ele vai acabar aí tendo uma interrupção no calendário aqui esportivo das atletas do Brasil, de outras atletas também, mas no caso aqui do nosso país, a nossa seleção vai ter um período ali maior e que pode acabar complicando para muitos times, né? Essa é uma reclamação. Como é que o Grêmio se posicionou com relação a isso? O Grêmio entende como a maioria, né, que é uma parada muito grande no meio do ano, 2 meses, né, praticamente julho e agosto sem nenhum jogo oficial dentro do calendário do futebol feminino, e que poderia ser adotado de uma maneira diferente pela CBF, né, e pensando também nos clubes ao fazer este calendário, né, e não é só o Grêmio, são quase todos os clubes, se não todos os clubes que disputam a Série A, que questionam muitas coisas e acho que é um dever, inclusive, da CBF, né, ampliar essa conversa com todo mundo que está nesse mercado do futebol feminino, né, o pessoal de imprensa, dos clubes, e decidir com mais mentes pensantes os calendários, inclusive porque um calendário melhor resulta em atletas melhores e um futuro melhor para a seleção brasileira, né? Não dá para desassociar essas questões. Então, acho que a gente ainda tem que evoluir algumas coisas na modalidade, talvez essa de calendário e de como que a CBF enxerga o trabalho dos clubes com as atletas, uma bastante importante que a gente tem que discutir. E o Grêmio tem várias atletas jovens, né, que podem estar no Copa do Mundo e tem como seu principal, digamos assim, principal qualidade, algo a ser destacado, muitas atletas agora do Campeonato Gaúcho com destaque. Como que o Departamento de Futebol do Grêmio para esse ano de Copa do Mundo, podendo ter atletas focadas e até, de repente, perder alguma atleta por uma oferta, enfim, que o mercado do futebol feminino está sendo cada vez mais visado e inflacionado? Olha, na verdade, o trabalho do Grêmio, ele é muito nesse sentido de descobrir talentos e que deem resultados técnicos dentro de campo. Acho que a gente obteve um bom resultado nesse ano de 2022, né? Lembrando que a gente foi até a final da Supercopa também, e no Brasileiro a gente arrancou mal muito pelo surto de Covid que a gente teve ali, justo na semana de estreia, né? Culminando no Campeonato Gaúcho. Eu vejo que para amadurecimento da modalidade, a questão de negócios de atletas tem que se expandir um pouco. Acho que isso é fundamental para os clubes, para ter mais dinheiro e fazer um entendimento melhor da modalidade por completo. Para as atletas, porque vai trazer mais dinheiro para elas e, por outro lado, também automaticamente contratos mais longos, né, dando mais garantias de que naquele clube, naquela cidade, naquele espaço que elas já estão acostumadas, elas têm uma certeza de que ali ficarão. E acho que com isso se desenvolve o mercado, né? A respeito de perder atletas para a convocação brasileira, para nós é um orgulho, é um momento de felicidade, né? Quer dizer que o Grêmio está conseguindo levar atletas à seleção, portanto está fazendo um bom trabalho, portanto contratou bem, portanto desenvolveu bem essas atletas, né? Quando a gente tem atletas que estavam no clube, nunca foram convocados para a seleção e passam a ser chamadas e passam a fazer parte de uma rotina de seleção brasileira, quer dizer que a gente identificou certo, que a gente construiu um caminho junto a elas e que a gente deu o suporte delas chegarem a esse patamar de atleta de seleção brasileira. E naturalmente ali na frente também vai seguir seu caminho mais algum tempo dentro do Grêmio ou em outros clubes, mas que a nossa marca, o que foi feito aqui dentro do clube, da instituição, vai permanecer ao longo da carreira dela. E o Grêmio, ele que tem potencial gigante, né, de seleção brasileira, enfim,
E também tem o seu mérito de inovações, né? Nolan, com o Pat Maldini, com o Tuani, jogadores extremamente importantes para o time. De que maneira foi essa negociação para as renovações, sabendo justamente dessa forma peculiar que tem no futebol feminino, dos contratos curtos, de às vezes não conseguir segurar as atletas? O Grêmio, há algum tempo já, não é de agora, né? Ele tenta, pelo menos, fazer contratos de 2 anos, né? Ou se é de 1 ano, já acompanhar o desenvolvimento do atleta e com muita antecedência, iniciar a conversa para a permanência, né? A gente sabe que nem sempre vai ser podido, nem sempre vai ser possível isso, né? Vão ter algumas atletas que a gente vai perder, e é uma questão de mercado também, e além das atletas seguirem seu caminho, o clube também às vezes precisa renovar, né? Às vezes o clube precisa de um olhar diferente, de uma característica diferente, de um atleta que talvez naquele momento específico tenha mais vontade, mais sangue no olho, como a gente fala no futebol, né? Então, claro, nunca é bom perder todas, mas também ficar com todas talvez não seja o modelo ideal, né? Acho que a gente tem que entrar um meio termo nisso. Então, acho que a gente tinha algumas atletas dessas já com contratos de 2 anos, né? E outras a gente começou a conversar cedo, preparando já o 2023 para que tenhamos uma sequência de ano com maior efetividade em termos de conhecimento de casa, do que o Grêmio precisa num atleta, de cultura de Grêmio. Acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que cada vez melhorar mais. As atletas saberem a história do clube, saberem o porquê que a torcida do Grêmio deseja um tipo de jogo, como que elas têm que se portar em relação a respeito à instituição, a representar essa instituição. Então, acho que um amadurecimento do mercado do futebol feminino como um todo. A gente vê que o mercado está demandando isso, que elas também aos poucos estão desejando contratos mais longos, né? A maioria das vezes dos contratos longos esbarram nas próprias jogadoras. Elas às vezes não têm interesse em fazer um contrato longo por acharem que o mercado está para expansão e que talvez no outro ano ela ganhe muito mais dinheiro se firmar um contrato só de 1 ano ficando livre no mercado. Então acho que é uma questão de amadurecimento de mercado, algo que a gente ainda está construindo, é um mercado que ainda é relativamente novo, mas apesar de novo, ele não tem mais como voltar atrás, né? É um mercado que está ficando, que cada vez vai ter mais dinheiro, mais profissionalismo de todos os lados, né? Dos clubes, das atletas, comissões técnicas e tudo que envolve o ambiente. E isso é muito satisfatório. Isso é o que a gente precisa, é uma modalidade importantíssima, além do jogo, por questões sociais, né? Uma modalidade proibida até pouco tempo atrás, um destino de vida também viável para meninas em situação de vulnerabilidade, que começam a enxergar no futebol também uma saída possível de vida, de melhorar a vida da família dela, de estudos, de todo aquele de arsenal de benefícios que qualquer clube grande tem, como estudos, plano de saúde, cuidados nutricionais, etc. Então, o futebol feminino ele compõe esse escopo da sociedade que vai melhorando toda a cadeia que orbita em torno dele, e isso é muito prazeroso de ver crescendo. E você citou aí a questão da ascensão social, né, de meninas que podem vir no futebol nas famílias. Como é que o Grêmio trabalha a situação das categorias inferiores profissional, né, inferior no desenvolvimento, captação, algo que melhorou? Como está isso hoje no Grêmio? No Grêmio, ele é dividido em 2 sedes, a parte amadora, digamos assim, entre aspas, né? Que a Sub-20 está lá conosco, em Gravataí, junto com o profissional, e da 17 para baixo no CT do Cristal, ali em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, né? Então, a captação dessas atletas abaixo de 17 anos fica muito pelo pessoal do CT Cristal, que a gente procura sempre manter um relacionamento muito estreito, de muita abertura, inclusive com atletas, às vezes, que captam de 16 anos, eles nos perguntam o que a gente acha, o que a gente pode ponderar sobre isso. Então, cada vez mais está tendo dentro da instituição uma ideia de que temos que captar cedo, né, para elas adquirirem a cultura de Grêmio e para fazer todo aspecto de melhoria completa de uma pessoa, né? A gente pega atletas
e é comum isso no masculino também, né? Atletas que não estão acostumados a comer um tipo de comida, vêm para o Rio Grande do Sul e tem que se adaptar àquela comida, e com isso trava um pouco o jogo dela no início, mas logo ali na frente a gente tem que entender os processos, saber levar a situação da melhor maneira possível, sempre com acompanhamento médico, psicológico também, isso é importantíssimo, né? Para depois ela ter um destino mais tranquilo como uma atleta profissional de futebol, que é o que todo mundo deseja que aconteça com elas. E falando agora sobre reforços, né? Para o ano que vem, que tá logo ali, tá falando aqui dia 29 de dezembro, mas para o pessoal que está com anteriormente, o que o Grêmio planeja no ano de 2023, nível de reforços? Vão ser contratadas muito mais atletas? A ideia é manter uma mesma base e trabalhar com o que já fez esse ano de 2023 ser um bom ano para o Tricolor? A gente vai manter a base, né? A maioria das atletas foi renovada, então as atletas que a gente perder, naturalmente a gente vai repor e esperamos repor com a mesma qualidade, né? A gente entende as perdas que tivemos e também entendemos quem que a gente está trazendo para o tipo de jogo, para o tipo de campeonato que a gente quer fazer em 2023, né? Se em 2022 a gente chegou numa final de Supercopa e foi campeão gaúcho, acho que a gente tem que pensar no mínimo em manter isso para 2023, né? É importante ganhar um campeonato gaúcho, importante ir mais longe no campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo, que vai ter essa parada no meio, mas cada vez mais a gente vai se reafirmando na categoria, a gente vai mostrando a nossa cara também, melhorando situações internas, tanto de estrutura física quanto de estrutura funcional, de pessoas ajudando ali no entorno de comissão técnica. Então, para o ano que vem, a gente vai ter algumas contratações pontuais, que a torcida vai saber em seguida ali, depois da virada do ano, né, esperando os anúncios oficiais, e enfim, acho que é um momento de reafirmação, de mostrar que algumas coisas que aconteceram em 22 não foram sorte, que faz parte de algo um pouco mais extenso e que a gente pensa logo ali na frente, ser recorrente a disputa do Grêmio em campeonatos nacionais e internacionais. Acho que esse é o objetivo do clube, tal qual o masculino, a gente também tem essa sede, a gente também tem essa vontade de fazer história no cenário nacional e internacional. E para a gente ir se encaminhando para o final, eu quero te porque foi uma pergunta que também o Leonardo Menezes, que é coordenador, enfim, gerente de futebol das Gurias Coloradas, eu acho que é uma pergunta que o torcedor também fala muito dentro do futebol feminino sobre investimento. O quanto que o Grêmio investiu no futebol feminino em 2022, quanto vai investir em 2023? O investimento do Grêmio no futebol feminino é sempre crescente. É complicado a gente falar em números, e isso daí eu tento comentar assim, né? A gente comenta assim, vamos investir 5 milhões no ano, 7 milhões no ano, 10 milhões no ano. Acho que o número é importante a gente ter como base, mas o mais importante talvez seja como que a gente vai utilizar esse dinheiro, né? Há clubes, por exemplo, que não se classificaram para a parte final do Campeonato Brasileiro e que investiram 2, 3 vezes mais que o Grêmio. É só o investimento que faz diferença? É saber usar esse recurso? É achar as jogadoras talentosas e que talvez tenham se perdido na carreira, ou que ninguém tenha visto, ou que nunca tenham saído de um clube que ela fez história? Então, assim, acho que o importante ressaltar para a torcida do Grêmio é que em 2023 teremos mais investimento na modalidade de futebol feminino como um todo. Isso significa ampliação de quem trabalha junto às meninas, com uma criação de maior espaço na comissão técnica para outras pessoas, agregando funções. Projeto do presidente Guerra, recém-eleito, tem um centro de saúde que não é do profissional masculino, ele é do clube. As meninas também farão parte desse centro de saúde criado pelo presidente. Então, está no momento de cada vez mais melhorar a estrutura, fortalecer o que já temos e aumentarmos o orçamento em termos de equipe, mas sabendo que temos que continuar o bom trabalho de captação. Não adianta aumentar o orçamento, contratar para contratar ou contratar um nome midiático, por exemplo, e que o retorno não seja tão grande quanto as meninas que chegaram em 2022 nos deram, né? A gente
pode falar de algumas meninas que chegaram aqui e poucos conheciam e hoje estão super cotadas para grandes clubes, talvez seleção brasileira, mas se a gente puxar 12, 13 meses atrás, poucos falavam. Então, acho que a questão de recurso é importante e ele vai ser incrementado. Mas, junto a isso, acho que a melhora de estrutura e da parte de tecnicidade, digamos assim, análise de dados, de saber o que estamos fazendo com esse recurso, também é fundamental para que a gente, primeiro, não tenha desperdício, né? O dinheiro é cada vez mais raro no mundo, a gente tem que saber usar esse dinheiro, dando as melhores condições para as meninas e trazendo atletas que façam a diferença dentro daquilo que o Grêmio se proporá fazer no campeonato. Perfeito. Álvaro, coordenador geral do Grêmio, time feminino do Grêmio, muito obrigado por ter a Rádio Bandeirantes, as portas sempre abertas à disposição, e que seja um grande ano de 2023 do Grêmio. Michele, eu que agradeço a oportunidade, é fundamental para nós que trabalhamos nisso, acho que é fundamental para as rádios também a gente ter mais espaços no futebol feminino, quanto mais distante formos no campeonato, quanto mais eventos tivermos como aquela final do Gauchão, de estádio lotado, aquela atmosfera, acho que mais se sensibiliza uma sociedade para a causa como um todo, não só desportiva como social, e mais a gente consegue repercutir também as coisas boas que a gente consegue fazer aqui no Rio Grande do Sul, em especial falando do Grêmio, gerando situações benéficas no médio prazo para todos, né? Acho que é isso que todo mundo quer, acho que é ver o crescimento, ver todo mundo tendo aquele sabor especial daquele dia da final do Rio Grande do Sul, com famílias que nunca tinham ido na arena e podendo estar lá e podendo se divertir e rir, curtir uma atmosfera de um esporte maravilhoso, saudável e que é referência hoje em termos de organização, de torcida, de não violência, de paz e de trazer uma mensagem positiva para a sociedade. Agradeço bastante o espaço.